Olá, Isaías Silva, seu instrutor de trânsito, para mais um vídeo do canal Descomplicando o Trânsito. Eu sou aquele instrutor que, de alguma forma, tenta te ajudar a entender melhor as questões do trânsito. Alguns termos são muito complicados, muito teóricos e acaba dificultando o entendimento. Eu vou tentar simplificar o máximo possível para que a gente possa crescer juntos e melhorar juntos o trânsito, de forma bem descomplicada mesmo. Vamos tentar descomplicar esse negócio. E aí, gente, me ajuda a descomplicar. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Isso é importante para a gente continuar aí ajudando as pessoas que precisam desse canal para a obtenção da CNH. Em especial essas pessoas, que precisam do canal para a obtenção da CNH. Elas não têm outra forma de fazer o curso e elas vão recorrer a essa plataforma aqui para entender um pouquinho mais do trânsito. Beleza? Então vamos lá. Falaremos sobre crimes de trânsito. E eu preciso entender a seguinte coisa. Muitas pegadinhas caem na prova, porque o pessoal acha que crime é infração. Não, gente, crime ele não é uma infração, ele é mais do que uma infração. Então, quando você comete um crime, logicamente você também cometeu uma infração. Tá? É meio que assim. Mas vamos lá. Lembra da analogia que eu fiz em vídeos anteriores aqui? Quem está acompanhando o canal? Eu falei sobre uma criança que desobedece. Ela fez uma desobediência. A mãe falou, não mexe nesse sanduíche. Beleza, ela foi lá e mexeu no sanduíche. Ela desobedeceu. A mãe falou, eu falei para você que se você mexesse no sanduíche, você iria ficar de castigo do videogame. Beleza? Então o que acontece? Tinha uma punição prevista para aquela infração. A criança não cometeu um crime, ela cometeu uma infração. Ela mexeu no sanduíche, que até mesmo era dela, Ela comete essa infração e ela vai sofrer uma penalidade. Beleza? Então, depois disso, essa criança, agora ela vai lá na mochila do coleguinha, tá? Vai lá na mochila do coleguinha e pega, um sanduíche do coleguinha. Gente, se formos olhar realmente à luz das coisas, existe um crime, chamado furto, beleza? Então essa criancinha, mesmo que inconscientemente, ela está furtando algo do outro coleguinha. E se for olhar à luz do entendimento, seria um crime. Talvez ela seja inimputável, mas é um crime furtar alguma coisa de alguém. Beleza? Então, só para você entender que existe uma diferença entre a desobediência, que eu chamo aqui de infração, que você desobedece às normas do trânsito, e o crime, que aí geralmente ele vai estar muito atrelado aos crimes fora da esfera do trânsito mesmo. Por exemplo, lesão corporal é crime, mas o que? Homicídio é crime. Então, quando isso acontece, a pessoa vai responder por aquele crime que ela cometeu. E isso no trânsito. Tranquilo, então? Então, o que é crime de trânsito? Temos a definição aqui o seguinte, que para que algo cometido seja considerado crime de trânsito, um erro cometido seja considerado crime de trânsito, ele tem que ser cometido na direção de veículo automotor, beleza? Motocicleta, motoneta, ciclomotor, automóvel, ônibus, caminhão, carreta e por aí vai. Então, tem que ser cometido na direção de veículo automotor. E ela precisa ocorrer, esse erro, essa falha, essa falta das pessoas, precisa ocorrer onde é aplicável o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. E onde ele é aplicável? Nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação. Então, no crime de trânsito, ele vai acontecer não na direção de um barco, o crime de trânsito vai acontecer não lá no céu, lá no avião, dentro da aeronave. O crime de trânsito ele vai acontecer quando alguém estiver na direção do veículo automotor, beleza? Então, crime de trânsito. Agora vamos ver quais são os crimes que existem. Nós vamos tentar falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro crime de trânsito é praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. O que é isso, gente? Quando há uma eliminação da vida, alguém está dirigindo ali e acaba retirando ou tirando a vida de uma pessoa por um ato
por um ato assim de imperícia, imprudência e negligência desse condutor, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho em direção defensiva sobre esses 3 elementos: imperícia, imprudência e negligência. Então, quando isso acontece, né, a pessoa vai responder por esse crime, né, crime de trânsito, mas desviveu uma pessoa, tirou a vida de uma pessoa, né? Então, a pessoa vai responder, quem estava na direção do veículo vai responder. Mesmo que seja por imperícia, eu tirei a carteira ontem e eu estava tremendo, não consegui parar, né? Negligência, era para eu ter dado manutenção no veículo, mas eu não dei manutenção e acabei colidindo e aconteceu isso aí, esse sinistro, né? Imprudência, negligência, imperícia, perdão, e a imprudência. A imprudência é até mesmo praticando um ato perigoso, né? A pessoa está praticando um ato perigoso no trânsito ali e acabou desvivendo, né? Tem que falar assim. Eu estou tentando acostumar com essa ideia de não derrubar o vídeo do canal, né? Então, estou tentando evitar alguns termos aqui. Então, quando isso acontece, aconteceu então um homicídio de natureza culposa na direção do veículo. E aí tem punição também para os crimes? Com certeza. Assim como para a infração tem a punição, para o crime também tem. Então, esse condutor que cometeu esse crime, ele vai ficar de 2 a 4 anos, tá? Em detenção, né? São 2 a 4 anos de detenção e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, tá? Isso é de 2 a 4 anos. Mas só que existe também o homicídio doloso na direção do veículo automotor. E é o que nós falaremos daqui a pouquinho. Mas ainda falando, gente, sobre a questão do homicídio culposo, quando isso acontece, a gente tem que observar o seguinte aqui, ó. No homicídio culposo cometido na direção do veículo automotor, a pena é aumentada. Isso também cai muito na prova, tá, gente? A pena pode ser aumentada de um terço até a metade. Isso se o agente, aí, né? Guarda que eu vou falar situações que pode acontecer o aumento da pena, né? De 1 terço até a metade. Se o agente não possui permissão para dirigir, pena aumentada, de 1 terço a metade. Mas o que? Se o crime, né? No caso, né? Como estamos falando de homicídio, né? Se o homicídio, a pessoa tirou a vida da outra, ali na calçada, isso é aumentado também. Mas o que? Quando a pessoa que fez isso, cometeu esse crime, ela não presta socorro à vítima, ela deixa de prestar socorro. Então vai ter a pena aumentada. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Se a pessoa também estiver, gente, dentro da sua profissão, conduzindo veículo, né, transporte coletivo de passageiros, então aumenta-se também a pena aí de 1 terço até a metade. Eu estou tratando, gente, quem quiser acompanhar aí, do artigo 302 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. E ele diz o seguinte, no parágrafo 3º, se o agente conduz veículo automotor sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, isso também traz aí um agravamento, né? Para esse camarada que esse é para essa pessoa que cometeu esse crime. Aí é prevista a reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão e habilitação para dirigir veículo automotor. Artigo 303, pessoal, fala sobre a prática da lesão corporal na direção do veículo. E essa lesão corporal é chamada de lesão corporal culposa, também cometida por imprudência, imperícia e negligência. E essa lesão corporal é quando você agride a integridade física de uma pessoa. Você causa uma lesão na pessoa, machucado, uma quebradura, uma queimadura, isso na direção do veículo automotor. Isso é chamado de lesão corporal, seria um crime previsto no artigo 303, que seria a lesão corporal culposa na direção do veículo automotor.
Isso dá detenção de 6 meses a 2 anos. Também a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação, né, para dirigir veículo automotor. E o aumento da pena se dá pelos que citamos anteriormente, né? Quando acontece na faixa de pedestre, mais o que? Quando a pessoa não tem habilitação, enfim, tá? Então, repetição do que eu falei anteriormente. Então, os agravantes são os mesmos. Estou falando a palavra agravante aqui, talvez nem para todo mundo esteja claro. Agravante seria, traduzindo aqui, seria um aumento, né, uma piora daquela punição, piorar para esse cara. Então vamos agravar mais, vamos fazer mais pesado, pegar mais pesado em cima dele. Porque além de ele cometer esse crime, foi nessa situação. Pessoal, aí nesse caso vai haver uma pena, né, da privação da liberdade do indivíduo que comete tal crime, de 2 a 5 anos, tá? Então vai ter esse agravante e mais o que já estava previsto lá atrás, certo? Então ele vai ter aí de 2 anos, de 6 meses a 2 anos, beleza? Mas isso pode ser também acrescido aí de 2 a 5 anos, né? Se o camarada tiver aí sob efeito de substâncias psicoativas. Então o camarada tá aí com a cara cheia, né? Tomou todas e acabou cometendo essa lesão corporal, certo? Então vai ter um probleminha a mais para ele, tá? E aí a pena privativa da liberdade dele vai ser de 2 a 5 anos, mais os acréscimos lá que já estavam previstos na questão dele, só do simples fato dele causar lesão corporal. Então vai ter um acréscimo agora de 2 a 5 anos, tá? E aí vai ser uma pena de privação da liberdade desse indivíduo, né? Então vai ter reclusão agora, né? Não apenas a detenção, mas a reclusão de 2 a 5 anos. O artigo 304, gente, ele fala de deixar o condutor de prestar socorro, tá? Se você for entender, você vai ver também que essa infração, né, existe uma infração parecida com essa aqui, que fala quando você não presta socorro, beleza? Deixou de prestar socorro à vítima, mas aí você não foi o causador. Agora estamos falando do causador do problema. Aí já é um crime de trânsito. O cara que causou, entenda, gente, vou repetir, hein? Se você está passando e tem um cara acidentado e ele pede socorro, você tem condições de prestar socorro sem ferir a sua integridade, sem, né, danificar a sua integridade física, e aí você deixa de prestar socorro. Você não estava envolvido no acidente. Agora você está envolvido no acidente, você foi o causador, está envolvido de alguma forma, e aí você não quer prestar o socorro à pessoa. Você tem condições e se omite na prestação de socorro. Agora é um crime de trânsito, beleza? Então, muito cuidado nisso aí, que existe a infração de trânsito, de deixar de prestar socorro, né? E agora tem um crime de trânsito, que no caso do crime é quando você está envolvido no acidente. E a não prestação de socorro, gente, não é simplesmente você pelo fato, né? Tem pessoas que às vezes não posso ver sangue, então ela não presta socorro, mas ela pode ligar. Ela pode ligar para alguém, né, que preste socorro. Temos o SAMUS, ela pode ligar para o 90, né, o CIODS, né, e eles vão direcionar a chamada. Enfim, ela tem o que fazer, ela tem como fazer algo, né? Até mesmo quando a pessoa acaba dentro de comunidades cometendo coisas desse tipo, né, ela tem medo de represálias, ela pode sim arrumar um jeito de que a pessoa seja atendida. Então ela, segundo o entendimento de muita gente, né, ela pode se evadir para um DPJ próximo e informar o que aconteceu e solicitar o socorro, porque ela tem medo de represálias dentro das comunidades. Então, assim, se deixar de prestar socorro, não sou eu quem vou julgar, tá? Então tem todo o contexto aí. Mas eu tenho que apresentar para você que é um crime quando você está envolvido e deixou de prestar socorro à vítima. Há uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano, tá? Se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Então eles vão analisar também se não tem mais crimes envolvidos aí nessa questão. Incide nas penas previstas nesse artigo o condutor de veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros
ou se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves, tá? Então, assim, se eu deixei de prestar socorro, uma outra pessoa prestou no meu lugar, eu ainda assim estou cometendo crime. É isso que está dizendo aqui o artigo. Pessoal, tem mais crime de trânsito para a gente falar. A gente vai fazer um outro vídeo, beleza? E eu aguardo vocês. Sejam ligadinhos aí que tem informações, tem coisa boa para vocês no canal aqui. A gente vai junto procurar descomplicar o trânsito. Um abraço, até o próximo vídeo.